Versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E o assunto do Café com Política de hoje é reforma trabalhista. E nós estamos recebendo aqui no Super N 2 advogados especialistas no assunto para debater sobre essa medida do governo federal que, para alguns, mexeu na vida do trabalhador. Aqui com a gente os advogados especialistas no assunto, Christian Diniz e Adriano Januzzi. Muito bom dia aos dois causídicos trabalhistas aqui. É um prazer ter vocês no Dia do Trabalho. Bom dia. Bom dia, sejam bem-vindos. Eu vou começar com as mulheres, como sempre faço, viu, doutora Christian, perdão. Ô, doutora, me diga uma coisa, eu até fiz aqui, mudei um pouquinho o texto, porque no texto estava dizendo assim, para debater sobre essa medida do governo federal que mexeu tanto na vida das pessoas. Eu sou trabalhador, tenho 50 anos, mas na minha vida não mexeu nada. O que mudou tanto? Porque tem muito fake news, não tem muita história. Eu só vou aposentar com 130 anos, eu vou ter que começar a trabalhar agora. Mexeu tanto assim na vida do trabalhador? Na verdade, não mexeu tanto para o trabalhador mais velho, porque isso diz relacionado mais à reforma da Previdência, né? Então, a reforma trabalhista, ela mudou pontos específicos da relação de trabalho entre empregado e empregador, não tanto para quem vai se aposentar. Mas quem está trabalhando para o trabalhador em si, essa medida, tipo... o que eu percebi foi o seguinte, teve a data, acho que foi em novembro, que foi quando mudou. Uhum. Foi uma corrida de um enxame de ações trabalhistas, vou perder o meu direito, aquela coisa. Perdeu o direito realmente o trabalhador? Na verdade, não. Houve algumas modificações na situação do trabalhador, assim, formas de demissão, formas de negociação com o empregador. Mas, assim, houveram mudanças significativas, mas nada, assim, imediato que precisasse gerar várias ações, porque, na verdade, quem já está lá, quem já tem direito adquirido em coisas específicas, não houve, assim, tanta mudança por causa da segurança jurídica mesmo. Adriano, do ponto de vista sindical, né, que quando se falou dessas mudanças na reforma trabalhista, obviamente o que a gente viu muitas manifestações foram relacionadas ao que os sindicatos perderam muita força. Nesse ponto, você diria que realmente a reforma trabalhista ela causou um grande impacto? Sim, talvez a reforma trabalhista tenha que ser entendida como uma mudança de paradigma em alguns aspectos específicos. Em relação ao tema da negociação coletiva, a grande situação é que os sindicatos perderam a contribuição sindical obrigatória. Ela passa a ser agora negocial. Tá? Um dos pilares da reforma trabalhista a gente tem que a flexi-regulamentação e prevalência da autonomia da vontade. Então, agora, para que haja contribuição sindical, tem que haver a anuência do empregado específica. Então, com isso, o que trouxe? Trouxe uma maior negociação entre os sindicatos e também um maior poder de negociação, né? A CLT, né, a reforma, a alteração, ela permite alguns pontos que podem ser negociados pelo sindicato e alguns pontos que não podem ser negociados pelo sindicato. É a questão do negociado prevalecendo sobre o legislado, mas com limites, né? Como eu voltei a dizer no começo, é uma flexi-regulamentação. Doutor, hoje mesmo nós demos aqui, os professores da rede particular de ensino decidiram continuar a greve, que já tem uma semana aproximadamente, né? Essa greve da rede particular. É muito difícil a gente ver, não muito comum, a gente ver greves na rede particular. A gente vê muito na rede pública. Como é que fica a situação desses trabalhadores? Eles têm um amparo legal, porque o patrão não pode chegar e falar assim, vai fazer greve em outro lugar, vou mandar você embora e vou contratar outro. Porque na rede pública não é possível se o funcionário é concursado. Como é que fica essa situação, doutor? Bom, eu começo assim, toda ação tem uma reação, né? A greve é um direito de manifestação do empregado, tá? Sim. É um direito constitucional. E cabe aos sindicatos a representação coletiva dessa classe de trabalhadores, dos professores, no pleito aí das condições de trabalho específicas para a própria categoria de professores. Então, é uma manifestação legítima, né? Logicamente, a greve em atividades essenciais
presenciais, ela tem alguns limites, algumas regras que tem que manter o mínimo de profissionais, tá? E a situação atual da greve, o sindicato de professores versus o sindicato de empregadores de ensino, né, das escolas, não estão conseguindo ajustar os termos da convenção coletiva para o próximo ano. Por isso que é essa manifestação. Para você que está ligando o rádio agora, nós estamos conversando com os advogados especialistas em direito do trabalho, Christian Diniz e Adriano Januzzi, e o nosso tema hoje é reforma trabalhista aqui no Café com Política. E, Christian, tem uma pergunta voltada para você, você que é mulher, porque um dos pontos mais polêmicos da reforma trabalhista trata exatamente da mulher, da trabalhadora, a que está grávida, né? De trabalhar em ambientes salubres, né? Considerados salubres, desde que tenha uma autorização de um médico. Houve a possibilidade, se fala em haver uma revisão da reforma trabalhista por causa desse ponto, mas o que a gente sabe é que esse prazo ficou lá atrás. Então, o que é que você poderia dizer assim, em relação a esse ponto da reforma, né? Se você acredita que ainda pode haver uma mudança em relação a isso, e caso não haja, o que é que isso vai significar para as mulheres no mercado de trabalho? O que acontece? Com essa modificação, foi autorizado que a mulher gestante ela trabalhasse em ambiente insalubre de grau médio e não pode, ela é proibida de trabalhar em grau mais alto, então ela pode trabalhar em grau leve, mas desde que ela tenha autorização. Caso ela tenha alguma autorização do médico de confiança da própria gestante, algum laudo médico dizendo que ela não pode trabalhar naquele ambiente, ela continuará não podendo trabalhar e deverá ser afastada ou transferida para a função. Caso a empresa não tenha nenhuma outra função salubre que ela possa trabalhar, ela vai ficar afastada durante um tempo trabalhando, recebendo salário maternidade. Então, assim, há realmente influência, a mudança para a gestante, mas se houver proibição médica dela exercer aquela função, ela ainda assim continuará sendo afastada. Mas só para a gente explicar melhor para o nosso ouvinte, você poderia exemplificar um ambiente insalubre desses, por exemplo, que antes não era permitido que uma mulher grávida trabalhasse e que hoje, se tiver uma autorização do médico, ela pode trabalhar de acordo com essa reforma? Ambientes insalubres que vão mexer com produtos químicos, alguma outra nesse sentido. Técnicos de enfermagem, se puder, assim, se tiverem laudos médicos que podem trabalhar ou que podem ser afastadas, elas podem continuar no trabalho, ou então, se elas não puderem estar em contato com aqueles agentes insalubres, elas deverão ser afastadas. Nós temos ouvintes participando também, Delma, e querendo fazer perguntas a vocês. Eu deixo à vontade para quem quiser responder. A Patrícia, nossa ouvinte de Contagem, ela disse que pegou um atestado de 5 dias por causa de um acidente de trabalho. E quando ela voltou ao trabalho, 3 dias depois, ela foi demitida sem justificativa. E se ela tem algum direito, o que ela pode fazer? Ela teria direito aí a uma estabilidade nesse tempo, por ter tido 5 dias no acidente de trabalho? O acidente de trabalho, quando há o atestado de mais de 15 dias, é que ele gera essa estabilidade. E a estabilidade é de quanto tempo? É de 1 ano. 1 ano. De acidente de trabalho ou por doença do trabalho. Então, se eu tiver um problema aqui na voz, para o pessoal entender de casa, eu fiquei com um problema na voz. Se eu ficar 15 dias fora, né? Passou de 15 dias, depois eu tenho uma estabilidade de 1 ano. Se for decorrente do trabalho. Do trabalho, se ficar comprovado que foi. Se for da cerveja, não. Não. O que chama a atenção, que é isso tudo, quer dizer, isso mudou nessa nova lei ou já era assim e continuou? Não, já era assim. Já era assim. A estabilidade já tinha. Tá. Tem algum ponto, o doutor, o senhor que é professor também, né, o doutor Adriano, que o senhor fala assim, não, isso realmente mudou, ficou ruim para o trabalhador, ou ficou... Porque assim, pelo menos o que a gente ficou sabendo assim mais por cima, vou dar um exemplo aqui, as férias, agora você pode dividir em 3 vezes as férias. Eu, particularmente, achei ótimo você poder dividir em 3 vezes as férias, né? Uma questão de gosto, tem gente que não. Agora, a empresa pode proibir você de não querer dividir, não, eu quero tirar meus 30 dias? Bom,
Como eu disse inicialmente, um dos pontos da reforma é a autonomia da vontade. As férias podem ser fracionadas desde que haja a anuência do trabalhador, ou seja, ele tem que requisitar o fracionamento das férias, porque não houve alteração nos direitos que a gente denomina direitos sociais, são os direitos constitucionais que estão no artigo 7º da Constituição. As férias é um direito, vamos falar, indisponível do trabalhador. Agora, a forma de fracionamento delas permite ao trabalhador que escolha de ajuste com a empresa. Tem que ter a anuência do trabalhador e a anuência da empresa para que haja esse fracionamento, que não pode ser vamos colocar 14 dias, tem que ser o período mínimo, tá? E os outros 2 períodos de 5, não menores do que 5 dias. Ainda houve uma outra vantagem aí, que a reforma foi mais favorável ao trabalhador. As férias não podem iniciar em sábados ou feriados. Então, com isso, isso trouxe mais benefício para a classe aí de empregados. É só dar para o nosso ouvinte que está interessado aqui nesse assunto, quiser mandar pergunta, assim como fez a Patrícia, o WhatsApp aqui da Rádio Super é o 988-100-917. 988-100-917, você manda a sua pergunta e o seu nome e de onde você está falando, que a gente faz a pergunta aqui para os advogados aqui, que são os nossos convidados hoje. Uma pergunta para os dois. Quando a gente fala de ações trabalhistas, né, eu acredito que a vara trabalhista, ela deve ter uma chuva de processos assim que se acumulam lá. O que foi que a reforma trabalhista trouxe? Trouxe algo de positivo? Por exemplo, esses números de processos aumentaram ou caíram depois que essa reforma entrou em vigor? Na verdade, não tem-se uma probabilidade de diminuição. Ainda não tem assim uma efetiva, não dá para ver ainda esses números nos processos. Mas você atribui aqui essa probabilidade de diminuição? Porque é provável que diminua, porque como o professor Adriano estava falando, tem essa autonomia da vontade. Então, parte do pressuposto de que como vai ser negociado entre as partes, é provável que também você tenha menos processos. Também fizeram com essa nova reforma trabalhista a figura da quitação anual das verbas trabalhistas. Então, uma empresa pode negociar com o trabalhador e fazer a quitação anual daquelas verbas trabalhistas desde que elas sejam especificadas, de maneira que o trabalhador não poderá pleitear na justiça aquelas verbas que ele já deu quitação anteriormente. E também como os acordos trabalhistas, os acordos individuais também, eles estão com mais força agora com a reforma trabalhista, você tende a ter menos ações por causa desses acordos, né? Eu vou complementar, Delma, aqui com o que a colega expôs aqui. Nós tínhamos um dado na aprovação da reforma de um processo para cada 5 trabalhadores com carteira assinada. Então, hoje, com a reforma, houve algumas alterações processuais que vão dar uma racionalização maior ao uso do Poder Judiciário. Foram inseridos aí os honorários sucumbenciais, ou seja, a parte que fizer um pedido e esse pedido não for procedente, ela vai ter que pagar honorários sucumbenciais de 5% a 15%. O que a gente não tinha no direito do trabalho, a gente só tinha honorários sucumbenciais quando o empregado estava representando, a empresa estavam representados pelo próprio sindicato da categoria. Então, isso foi inclusive um pleito da advocacia que pleiteava aí os honorários sucumbenciais. Então, isso vai haver um uso mais racional do Poder Judiciário. Mas não há ofensa ao acesso da justiça, porque no direito do trabalho continua a figura do ius postulandi, ou seja, o trabalhador pode procurar o acesso ao judiciário diretamente, né, sem a própria figura. Então, dentro desse princípio aí protecionista, né, da própria essência do direito do trabalho, permaneceu essa garantia processual do ius postulandi. Então, para o ouvinte poder entender, se você entrar na justiça e mentir, você vai pagar. Você tem que falar a verdade. Vai, até porque foi normatizada a litigância de má-fé. E também tem
assim, um adendo a mais, também existem as custas processuais, que quando havia a concessão da gratuidade de justiça, não havia o pagamento pelo reclamante, né, que seria o trabalhador. E hoje, mesmo se ele estiver gozando desse benefício, caso ele desista da ação ou ele falte à audiência, a primeira audiência da Justiça do Trabalho, ele vai arcar com essas custas processuais e só vai poder ingressar uma nova ação se ele tiver feito o pagamento dessas custas. Eu cheguei a ver algumas matérias sobre, na época da mudança da lei trabalhista, o seguinte, que eram tantas as ações, tantas, que às vezes a pessoa trabalhava um dia e entrava com uma ação trabalhista. Existe um mínimo hoje? Olha, você tem que ter um contrato de trabalho pelo menos de 30 dias para entrar, ou assim, eu vou trabalhar no final de semana, a Delma me convidou, me contratou para fazer uma faxina na casa dela um dia. Cheguei lá, eu combinei com ela um valor, mas a passagem, ela não me deu o dinheiro da passagem, só pagou o valor que combinou. Eu posso entrar na justiça para cobrar da Delma? Sim, é livre o acesso ao Poder Judiciário, né? Um direito constitucional de acesso ao Judiciário. Mas, como eu disse, tem que haver uma racionalização. Essa questão sua, por exemplo, de um dia trabalhou, ela não deu o Vale Transporte? Sim, você pode pleitear uma ação pedindo o Vale Transporte. Vamos falar um dia, né? Vamos falar que você trabalhou aí um mês, eu digo né? Assim, Vamos os casos absurdos que a gente vê, que às vezes a pessoa gasta mais. Sim. Para ir até o fórum, que eu vou gastar o ônibus para ir lá, para voltar, do que... Isso é um dos pontos, o custo de um processo judicial e esse dado estatístico que a gente tinha aí, temos aí, né, não houve publicação de novos dados que eu tenha conhecimento, para cada 5 trabalhadores com carteira assinada, um processo trabalhista. Então, hoje, esse uso tem que ser mais racional. Tá? E tem outras formas, como a gente colocou, de gestão do conflito, de resolver esse conflito. Nós temos os sindicatos, nós teríamos também, né, como a colega colocou, a homologação de um acordo extrajudicial, né, que é um procedimento de jurisdição voluntária, desculpa a terminologia técnica, né, mas... e teríamos outras formas de resolver um conflito, né? Teríamos as formas autocompositivas para quem ganha acima de R$12 mil, né? 2,5 pisos da Previdência. Tem a figura da arbitragem. Então, a gente tem outras formas de fazer a própria gestão deste conflito sem ter que utilizar necessariamente o Poder Judiciário. A gente tem aqui mais uma pergunta de um ouvinte, a Bárbara de Ibirité. Fiquem à vontade, qualquer um dos dois, para responder. Ela pergunta: vou fazer uma cirurgia no final do mês, mas minha chefe me afastou antes mesmo do atestado médico. Eu estou com medo de ser dispensada. O que devo fazer para me resguardar? Bom, o direito à saúde é um direito constitucional e não pode haver nenhum tipo de discriminação ao trabalho. Se você vai fazer uma cirurgia, você vai ter um atestado médico e você vai, se essa cirurgia durar mais do que 15 dias, você vai ficar afastada pela Previdência Social, que é uma hipótese, né, de suspensão aí do próprio contrato de trabalho. Se houver, após a cirurgia, tá? Seu contrato de trabalho está em vigor hoje, quando houver a cirurgia ele vai ficar suspenso, depois ele volta. Se foi acidente de trabalho ou doença ocupacional, nós falamos anteriormente aqui, a colega disse que você tem, pela lei previdenciária, uma estabilidade de 1 ano. A empresa não pode te mandar embora 1 ano subsequente, só se for por um motivo de justa causa. Então, considerando isso, se houver algum tipo de dispensa em virtude da própria doença, da própria anomalia que você está, nós também temos a proteção da lei que trata das dispensas discriminatórias, tá? Então, porque o direito ao trabalho seguro, a um trabalho digno, é um direito constitucional de todo trabalhador, né? Inclusive, hoje nós estamos no Dia do Trabalho, né? Trabalho decente, inclusive. O senhor falou aí sobre essa questão da justa causa. Antigamente, vamos voltar lá, quando começaram as leis trabalhistas no país, a justiça trabalhista começou a funcionar, tem relatos que 80%, 80% a 90%, estou falando de 40, 50 anos atrás, das ações da justiça eram decorrentes de demissões por justa causa. Hoje, só tem esse número? Porque hoje a pessoa pede demissão e entra na justiça. Bom, realmente nós temos assim 3 modalidades resumidas para extinguir um contrato de trabalho, tá? Eu posso pedir demissão, eu posso ser dispensado sem justa causa e eu posso, empregador, aplicar uma justa causa ao empregado.
Então, a justa causa, ela é a modalidade de rescisão mais penosa ao empregado, onde o empregador, ele somente paga o saldo de salário e se houver férias vencidas. Ele não paga 13º, ele não paga a multa do FGTS, ele não libera a guia de seguro-desemprego, nem o próprio FGTS. Então, para que ele aplique essa penalidade ao empregado, o empregado tem que ter cometido alguma das infrações que tem uma previsão legal na própria CLT, né? Vamos falar ato de indisciplina, insubordinação, exemplificativamente. Bom, o pedido de demissão, a gente tinha normalmente que o empregado não recebia, aí só recebe o seu fundo de garantia, o seu 13º, suas férias proporcionais e férias vencidas. Ele não libera o seu FGTS, não tem direito ao seguro-desemprego, nem ele que teria que dar o aviso prévio à empresa. E a modalidade de dispensa sem justa causa é a que todo mundo, né, utiliza aí, é a que é mais favorável aos empregados, que ele recebe aviso, libera seu fundo de garantia, seu seguro-desemprego. Agora, nesse ponto, realmente havia você extinguia um contrato de trabalho e entraria com uma ação na justiça, né? Não vamos falar como via de regra, mas era realmente uma praxe, tá? Porque havia uma facilidade muito grande ao acionar o judiciário. Eu não tinha honorários sucumbenciais, eu não tinha pagamento de custas, então eu tinha um acesso para discutir. E um dos pontos da reforma foi dar maior segurança jurídica para que o empresário possa investir no país para gerar mais empregos, né? Isso é um dos pilares porque foi a reforma. Agora, aproveitando a reforma, só falando, rapidamente, hoje há uma modalidade que quando a pessoa queria sair e a empresa não queria mandar embora, mas a pessoa queria liberar o seu FGTS, há uma modalidade nova de dispensa legal que é o comum acordo, né? Onde o funcionário pode ajustar com a empresa, olha a autonomia da vontade, e ele vai ser dispensado e a empresa libera 80% do seu FGTS. A empresa paga 20% da multa do fundo de garantia e paga metade do aviso se indenizado ou trabalhado. Então, é uma modalidade que acabou com aquela situação de ficar aquela questão da pessoa ter que entrar ao judiciário para conseguir liberar o seu próprio fundo de garantia. Sim. E fazer um acordo com a empresa. Christian, uma pergunta que a gente não tem como não falar isso, porque é muito atual e traz esse ponto na reforma trabalhista, que são os trabalhos em casa, né? O home office, por exemplo. Hoje em dia, com essa coisa de WhatsApp, de internet, realmente de site, muitas pessoas levam o trabalho para todos os lugares, não só para casa, mas para onde tiver uma acesso à internet hoje em dia. Qual é o cuidado, de acordo com a reforma, que hoje esse trabalhador ele tem que ter para que ele realmente consiga assegurar o direito dele, né, o contrato dele com a empresa que está contratando ele, já que ele está trabalhando em casa? Por exemplo, fecha um contrato para ele trabalhar em casa, mas como é que esse contratante vai ficar sabendo realmente se ele está cumprindo aquele horário, se ele está fazendo, como é que tudo isso tem que ser acordado? Antigamente não existia essa normatização do teletrabalho, né? E foi normatizado agora com a reforma trabalhista por causa dessa demanda, porque realmente existem muitos trabalhadores trabalhando no famoso home office, né? Esse contrato com o empregador ele tem que ser definido mostrando todos os pontos em que vai ser trabalhado, todas as funções que ele vai exercer. Também precisa ter noções ergonômicas de trabalho. Então, o trabalhador ele tem que observar, desde que o empregador ele forneça essas informações quanto à forma de trabalho de ergonomia, principalmente. Ele tem que assinar um termo, nesse termo ele falando que ele vai cumprir com essas normas de ergonomia. E, na verdade, o teletrabalho, ele entra naquelas exceções das horas extras, né? Então, assim, como você está em casa, você precisa fazer aquele serviço. Se você vai usar X horas do seu tempo, isso não diz respeito ao empregador. Nesse caso, o empregador precisa que aquele trabalho seja resolvido, seja feito, e independente da quantidade de horas ou das horas em que você vai realizar isso. Então, cria a possibilidade de você trabalhar meia-noite, 1h da manhã, desde que você faça o serviço. Então, nesses casos, as empresas costumam ter alguns tipos de programas onde você consegue monitorar o acesso daquele empregado. Então, ele entra no sistema, consta lá que o empregado está online no sistema e ele pode fazer o controle daquela realização do trabalho, geralmente por esses meios. Tá certo. Queria agradecer a presença dos advogados especialistas
no direito trabalhista, doutora Cristian Diniz e doutor Adriano Januzzi. Tenham um ótimo dia, um bom feriado. Obrigada, bom dia. No próximo bloco você vai conferir o que foi destaque hoje no Super N Primeiras Notícias, que volta em instantes.